no início do século XXI, nós estávamos num cenário vermelho, né? Num sinal vermelho e num cenário vermelho, porque era a época do PT, o Lula foi eleito com uma votação expressiva em 2002, e ele colocou a sua marcha socialista para gerar. Como os comunistas clássicos faziam, não. Porque o comunista clássico, ele prezava a estatização dos meios de produção. Os comunistas do século XXI mudaram a estratégia para algo muito mais efetivo. Por que eu vou estatizar os meios de produção, desincentivando a produção, gerando fome, se ao invés de eu roubar a fábrica do empresário, eu roubar os lucros que o empresário tiver? Eu deixo a fábrica com ele, mas os lucros são meus. Então, como é que o socialismo do século XXI ele faz isso? Taxando cada vez mais as famílias e empresas. Então, nós vamos ver, desde o PSDB, em 1994, até o fim da era Lula, um aumento cada vez maior dos tributos em relação ao PIB. Então, cada vez mais, tudo que nós produzimos começa a ir para as mãos do Estado. E o que o PT vai fazer com toda aquela arrecadação gigantesca? Comprar todas as classes falantes. O que nós vimos na era do PT? Que o PT tinha os artistas na mão com a Lei Rouanet. Tinha os jornalistas na mão com palestras milionárias, né? Então, a gente via todos esses jornalistas da Globo principal com palestras de 100 mil, 200, 300 mil reais a cada palestra. Então, todo mundo sendo comprado, né? Os artistas com Rouanet, os jornalistas com... seja com palestras, os meios de comunicação com propaganda pesada dos, né? Então foram bilhões e bilhões de reais para a Globo, para a Folha de São Paulo, né? A mamata, como o Bolsonaro disse, que acabou nas últimas... E também a classe política. A classe política ela foi comprada com mensalão. E, não obstante, o apoio internacional também. Então, quando você faz um Porto Mariel, refinaria na Venezuela, empréstimos para Angola, para a Bolívia, para o Paraguai. Então, o PT começou a absorver todos os recursos do povo e direcionar esses recursos a todo mundo que tinha um microfone. E, assim, ele conseguiu a hegemonia completa. Só que comprar todo mundo que tem poder é algo que custa caro. Então, em 2014, só tinha o Bolsonaro lá sozinho. Em 2019, Bolsonaro é eleito com uma bancada já surpreendente, muito mais favorável. Então, antes só era Bolsonaro. Agora você vai ter uma bancada, mas naquele cenário ainda tudo muito confuso. Você vai ter a eleição do Frota, da Joyce Hasselmann, os Valtrabes vão ser ministros. E aí essas pessoas, Kim Kataguiri, e essas pessoas vão começar, então, a conspirar contra o governo, né? E não só eles, mas todas aquelas pessoas que perderam a mamata. Porque, veja, a quantidade de idiotas e egoístas no mundo descristianizado, ele tende ao infinito. Então, todas essas forças que... Os artistas que recebiam Rouanet, os canais de televisão que recebiam propaganda, os políticos que recebiam mensalão, todas essas forças do mal que tinham a hegemonia política começaram a conspirar contra o governo constituído. Então, foram 4 anos de crise, né? E que o Bolsonaro avançou a duras penas. Fez... eu diria, um governo fantástico, porque para você analisar os avanços de governo, você tem que analisar o governo dentro da sua conjuntura própria. É muito fácil fazer um governo fantástico no século XIII com a França cristã. Agora, nesse século zoado que nós vivemos, em que todo mundo conspira contra, o Bolsonaro ele foi um herói, um homem providencial. Porque Deus usa, né? Deus usa esses homens, né? Deus usa, às vezes, pessoas que não são católicos praticantes ou como instrumento de punição ou como instrumento de favorecimento da religião verdadeira.